O monopólio da terra e o surgimento do cangaço. Um dos problemas crônicos do nosso país é o agrário, sobretudo no que diz respeito à posse e ao uso da terra, o que tem gerado muitos conflitos e mortes ao longo dos séculos. No início da colonização, em 1534, o rei português D. João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. As justificativas para a repartição das terras eram a necessidade de povoamento e a propagação da fé católica, levando a luz da civilização e humanidade aos habitantes do lugar. Na verdade, o que se fazia era a concessão de grandes extensões de terras para os nobres donatários, fidalgos da casa real e ricos comerciantes. Alguns ligados à coroa por terem ocupado importantes cargos na burocracia estatal. Era um processo de terceirização em que estes donatários explorariam as terras da nova colônia, buscariam povoá-las e trabalhá-las para gerar riquezas. Dela obteriam lucros, pagando o imposto do quinto à coroa. O monarca receberia lucros sem fazer grandes investimentos. Os donatários podiam aplicar a justiça conforme seus critérios. Em suas atribuições, podiam fundar povoamentos, cobrar impostos, aplicar penas de prisão, degredo, multas, castigos físicos e pena de morte. Para os auxiliares mais próximos, eram concedidos privilégios, e um deles era a doação de terras. Assim, a terra era concedida através de apadrinhamento, troca de favores, laços familiares e cartas de concessões, as sesmarias. O sistema de sesmaria era um consentimento expedido, a princípio, pelo rei de Portugal, depois pelos donatários, governadores e autoridades governamentais, o qual concedia uma determinada extensão de terra para alguém cultivar, povoar e pagar tributo ao governo por um período de 5 anos. O objetivo era desenvolver o cultivo nas terras consideradas das sesmarias, o que desabrigava centenas de moradores nativos de suas terras, em favor de privilégios concedidos a poucas pessoas que gozavam da amizade das autoridades ou que tinham com elas algum parentesco. Durante o Brasil Império, as terras muitas vezes ficavam ociosas, sem serventia alguma, enquanto seus donos moravam nas capitais das províncias. Era um sistema de latifúndio improdutivo. A Lei de Terras, Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, tornou pública, ou seja, sob o poder do Estado, todas as terras devolutas, aquelas que não pertenciam ao domínio privado. Esta lei determinava, entre outras coisas, que a única forma de acesso à terra era através da compra junto ao Estado e apresentava os direitos e deveres dos proprietários de terra junto ao Estado, abolindo em definitivo as sesmarias. As terras não seriam mais dadas ao nobre. O cenário de concentração fundiária que se formou desde os primórdios da colonização portuguesa se agravou ao longo dos séculos, e no Nordeste brasileiro, essa realidade assumiu contornos ainda mais dramáticos. A vasta extensão de terras nas mãos de poucos latifundiários gerou uma desigualdade extrema, onde a maior parte da população, composta por pequenos agricultores, trabalhadores rurais e sertanejos, vivia à margem da sociedade, sem acesso a recursos básicos e em constante luta pela sobrevivência. Nesse contexto de extrema pobreza e exclusão social, surgiram os movimentos de resistência, sendo o cangaço o mais emblemático deles. O cangaço foi um fenômeno social que floresceu no sertão nordestino entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Caracterizado pela atuação de bandos armados que percorriam o sertão, o cangaço era, ao mesmo tempo, uma forma de luta contra a opressão dos latifundiários e uma resposta à ausência do Estado na região. Os cangaceiros, figuras lendárias como Lampião, Maria Bonita e Corisco, emergiram como líderes populares, combatendo as injustiças impostas pela elite agrária e pelas forças policiais que atuavam em defesa dos interesses dos grandes proprietários de terra. Para muitos sertanejos, o cangaço representava uma forma de resistência contra a miséria e a opressão, uma vez que o movimento desafiava a ordem estabelecida e lutava pela redistribuição das riquezas. A escolha do Nordeste como palco do cangaço não foi acidental. A região, marcada por secas periódicas, pobreza extrema e uma estrutura social profundamente desigual, era o ambiente ideal para o florescimento de um movimento de resistência como o cangaço. Os sertanejos, abandonados à própria sorte, encontravam no cangaço uma forma de se proteger, e em alguns casos, até de se vingar das injustiças sofridas ao longo de gerações. O governo, por sua vez, via no cangaço uma ameaça à ordem pública e à estabilidade do país. O movimento desafiava a autoridade do Estado e dos latifundiários, colocando em xeque o controle que a elite exercia sobre a terra e a população rural. Além disso, a figura do cangaceiro despertava simpatia e admiração entre os sertanejos,
o que preocupava as autoridades, que temiam que o cangaço pudesse inspirar outras formas de resistência e insurreição em outras regiões do país. Por esses motivos, o governo brasileiro empreendeu uma verdadeira guerra contra o cangaço. As forças policiais, conhecidas como volantes, foram enviadas ao sertão com a missão de exterminar os cangaceiros. A repressão foi brutal, e muitos cangaceiros foram mortos em emboscadas e confrontos violentos. No entanto, o cangaço só foi completamente extinto após a morte de Lampião, em 1938, e de seus principais companheiros. Apesar da derrota militar, o cangaço deixou um legado profundo na história do Brasil. Ele revelou as graves injustiças sociais que permeavam o campo brasileiro e colocou em evidência a necessidade de reformas agrárias que distribuíssem a terra de forma mais equitativa. No entanto, a concentração fundiária e os conflitos agrários persistem até os dias de hoje, demonstrando que as causas que deram origem ao cangaço ainda não foram plenamente resolvidas. O medo do governo em relação ao cangaço não se limitava apenas à violência praticada pelos cangaceiros, mas também ao que eles representavam: a possibilidade de uma revolta popular generalizada contra o sistema de concentração de terras e poder no Brasil. O cangaço, portanto, foi mais do que um simples movimento de banditismo. Foi uma expressão do profundo descontentamento social e uma luta desesperada por justiça em uma sociedade marcada pela desigualdade e opressão. O cangaço, mesmo extinto como movimento organizado, continuou a ser um símbolo poderoso de resistência e luta contra as desigualdades sociais no Brasil. O legado deixado pelos cangaceiros e suas histórias passaram a integrar a cultura popular do Nordeste, perpetuadas através da literatura de cordel, da música e do cinema, transformando Lampião e outros cangaceiros em figuras míticas, quase heróis trágicos que desafiavam um sistema profundamente injusto. A persistência da concentração de terras e a exclusão social no campo, no entanto, mostraram que as causas que deram origem ao cangaço não desapareceram com o fim do movimento. Ao contrário, esses problemas foram se manifestando de outras formas, como na contínua luta pela reforma agrária e nos movimentos sociais do campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que surgiu na segunda metade do século XX. Esses movimentos, assim como o cangaço, nascem da mesma raiz: a insatisfação com um modelo agrário que privilegia poucos em detrimento da maioria. A violência no campo, os conflitos fundiários e a resistência dos grandes latifundiários à redistribuição de terras são heranças diretas do sistema de concentração fundiária estabelecido desde os tempos coloniais. O medo do governo e das elites agrárias em relação ao cangaço e, posteriormente, aos movimentos de reforma agrária, sempre esteve ligado ao temor de uma revolução social. A possibilidade de uma redistribuição forçada de terras, que desafiasse a propriedade privada e o poder econômico estabelecido, representava uma ameaça direta ao status quo. O cangaço, com sua retórica de resistência e suas ações violentas, era visto como uma fagulha que poderia acender uma revolta maior, capaz de desestabilizar o controle das elites sobre o campo e até mesmo sobre o governo. Além disso, o cangaço expôs a fragilidade do Estado brasileiro em áreas remotas e de difícil acesso, como o sertão nordestino. A incapacidade do governo de garantir a segurança e a justiça nessas regiões, aliada à aliança tácita entre as autoridades locais e os grandes proprietários de terra, contribuiu para o surgimento de uma terra sem lei, onde os cangaceiros podiam atuar quase que impunemente. Essa falha estrutural do Estado em exercer sua autoridade e garantir os direitos básicos dos cidadãos reforçou ainda mais a imagem do cangaço como um movimento de resistência legítima, mesmo que suas ações fossem muitas vezes violentas e cruéis. Com o tempo, as histórias de Lampião e seus seguidores se misturaram à cultura popular, transformando-se em lendas que capturam a complexidade de sua época. Enquanto para alguns, os cangaceiros são lembrados como bandidos cruéis, para outros, eles representam uma forma de justiça social em uma sociedade profundamente desigual. Essa dualidade reflete a própria ambiguidade do cangaço, um movimento nascido do desespero e da resistência, mas também marcado pela violência e pelo caos. O governo, ao longo dos anos, adotou diversas estratégias para conter, eventualmente, eliminar o cangaço. Essas estratégias variavam desde a repressão violenta, com o envio de tropas especiais para o sertão, até tentativas de integrar a população sertaneja ao Estado através de programas de desenvolvimento regional. No entanto, a resistência do cangaço e a sua persistência como símbolo de luta mostram que as soluções propostas pelo governo raramente abordavam as causas profundas do problema. A extrema desigualdade social, a concentração de terras e a falta de oportunidades para a população rural. A história do cangaço, portanto,
É uma história de resistência e luta, mas também de falhas institucionais e de uma sociedade marcada por profundas desigualdades. O movimento pode ter sido extinto fisicamente, mas seu legado continua vivo, tanto na cultura popular quanto nos debates sobre reforma agrária e justiça social no Brasil. O cangaço é um lembrete poderoso de que, enquanto persistirem as condições que deram origem a ele, o risco de novos movimentos de resistência e de violência no campo continuará a assombrar a sociedade brasileira. Esse legado do cangaço, com suas raízes fincadas nas desigualdades históricas e na opressão, continua a ecoar nos dias de hoje, especialmente nas regiões mais afetadas pela concentração de terras e pela exclusão social. O Nordeste, com seu passado de latifúndios e sertões isolados, permanece um palco onde as antigas feridas ainda estão abertas, manifestando-se em novas formas de luta e resistência. A memória do cangaço, perpetuada através da tradição oral e da cultura popular, serve como um símbolo de resistência contra a injustiça, mas também como um alerta para os riscos da perpetuação das desigualdades sociais. Na literatura, no cinema e na música, os cangaceiros são retratados ora como heróis trágicos, ora como vilões, refletindo a complexidade do fenômeno. Obras como O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna e o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha capturam essa dualidade, mostrando como o cangaço faz parte do imaginário coletivo do Brasil, especialmente no Nordeste. Contudo, é importante destacar que, além da violência e da resistência armada, o cangaço também foi uma resposta à ausência do Estado em regiões remotas e desassistidas. O sertão, com suas dificuldades e falta de recursos, criou um ambiente onde a lei formal muitas vezes não alcançava, deixando a população à mercê dos coronéis e seus interesses. Nesse contexto, os cangaceiros se tornaram, paradoxalmente, uma espécie de justiça alternativa, ainda que cruel e arbitrária, preenchendo o vazio deixado pelo poder público. Ao longo do tempo, as tentativas de conter o cangaço acabaram por intensificar a repressão estatal no sertão. O envio de volantes, grupos de policiais especialmente treinados para combater os cangaceiros, trouxe mais violência para uma região já marcada pelo sofrimento. As volantes, muitas vezes compostas por homens tão violentos quanto os próprios cangaceiros, protagonizaram massacres e perseguições, ampliando ainda mais o ciclo de ódio e vingança que caracterizava o conflito no sertão. Por outro lado, o cangaço também revelou a força de um povo que, apesar de marginalizado, lutava por sobrevivência e dignidade. Os cangaceiros, ao desafiarem as autoridades e o sistema latifundiário, expuseram as feridas profundas da sociedade brasileira, denunciando a desigualdade e a exclusão. Lampião, Corisco, Maria Bonita e outros cangaceiros se tornaram figuras emblemáticas, não apenas pela violência de suas ações, mas pela representação do sertanejo que, sem alternativas, pega em armas contra um sistema que o oprime. Com o fim do cangaço, o sertão não se transformou da noite para o dia. As mesmas condições que deram origem ao movimento persistiram, agora sob novas formas. As lutas pela terra continuaram, com a criação de movimentos como a Liga dos Camponeses Pobres e, mais tarde, o MST. As batalhas pela reforma agrária, pela justiça no campo e por uma vida digna para o homem do sertão são herdeiras diretas do cangaço, evidenciando que as feridas abertas pela concentração de terras e pela desigualdade social ainda não foram completamente cicatrizadas. Nos dias de hoje, o cangaço é estudado e debatido como um fenômeno social, cultural e político que, embora pertença ao passado, carrega lições importantes para o presente. Ele nos lembra da necessidade de uma sociedade mais justa, onde todos tenham acesso à terra, aos recursos e à dignidade. A figura do cangaceiro, complexa e multifacetada, permanece como um símbolo poderoso de resistência e luta, mas também como um testemunho das injustiças que ainda precisam ser corrigidas. Em resumo, o cangaço foi mais do que um simples movimento de banditismo. Foi uma expressão das tensões sociais e econômicas de um Brasil rural, marginalizado e esquecido. A sua história, marcada pela violência e pela resistência, reflete as contradições de um país em que a terra, desde os tempos